entendo por que ninguém está falando sobre os livros deste autor. O autor de hoje é Black Pierce. Gente, eu comentei com vocês no vídeo anterior, né? Se você não foi ver, dá uma olhadinha. No vídeo que eu falo sobre o livro da empregada. Eu comentei com vocês que eu tinha ganhado da minha mãe, mais ou menos há uns 7, 8 meses atrás, um Kindle, né? Que é esse queridinho aqui que mudou a minha maneira de ler livros. Só que eu não sabia mexer muito bem, eu tinha recém começado a entender como que funcionava e eu achei alguns livros gratuitos lá no site da Amazon, porque tu tem acesso a livros gratuitos que tu pode baixar no teu Kindle e ler. Então eu acessei esses livros gratuitos e o primeiro que eu comecei a ler foi esse aqui, ó, A Esposa Perfeita. E eu nunca tinha lido sobre thriller psicológicos, então assim, o meu primeiro contato com esse estilo literário foi através do Black Pierce. Aí, assim, eu sou do tipo de pessoa que quando eu gosto de um livro, eu leio ele e depois eu vou procurar sobre resenhas, sobre reviews, sobre o que as pessoas também pensaram sobre ele. E eu fui pro YouTube, gente, e não achei nada, ou achei muito pouco, agora eu não lembro muito bem, mas assim, tipo, cara, são livros tão bons, né? E eu falo no plural porque depois eu saí catando mais livros do autor, mas são livros tão bons que tu fica com vontade e quero mais. No vídeo passado, sobre empregada, eu falei pra vocês, né, que era um tipo literário que também eu nunca tinha lido e que eu gostei demais. Por quê? Porque é aquele tipo de livro que vai te fazendo ter muita vontade de saber o que vai acontecer, tem alguns plot twists, e os livros do Black Pierce são mais ou menos nessa pegada. Claro, não naquela exponencial de Empregada ou de Verity, né, que são os dois livros que eu mais gostei nesse sentido de ter tanta reviravolta e de te dar tanta vontade de finalizar aquele livro para entender o que vai acontecer. Mas os livros do Black Pierce também me trazem um pouco essa pegada de que sim, eles têm um gostinho de quero mais. E o interessante é que é uma série. Então, assim, se tu começa um livro, tu tem vários outros para ler a respeito daquela detetive. Então, assim, A Esposa Perfeita, ele começa contando a história da Jessie Hunt, uma especialista em perfis criminais. E na época que eu li esse livro, eu estava assistindo nada mais, nada menos do que Criminal Minds, que é uma série que fala sobre a parte de perfil comportamental e essas coisas. Então, gente, eu me identifiquei muito com a protagonista, que é a Jessie Hunt, porque ela é uma especialista em perfis criminais em formação, né, de 29 anos, a mesma idade que eu tenho, que descobre que se escondem segredos obscuros na nova cidade. Então ela muda de cidade com o marido dela, né, por conta do emprego do marido dela, e ela começa a ver que tem muita coisa, né, muitos segredos obscuros, é uma cidade menor, então muita gente se conhece, né, e ela começa a perceber esses segredos um pouco obscuros. Quando um corpo aparece morto, ela se vê presa numa encruzilhada entre seus novos amigos, o segredo do seu marido, o número de casos do seu assassino em série e os próprios segredos do passado sombrio dela. Então, o livro ele traz essa pegada de entre presente e passado, os dois se encontrando, e a gente quer entender um pouco melhor sobre o porquê o que tá acontecendo lá naquela cidade. A gente também quer saber um pouquinho sobre o que leva ela a ficar retornando numa prisão em que ela quer muito ficar conversando e entender um pouco mais sobre um perfil comportamental de um assassino em específico. E a gente começa a entrar nessa história, e ele é um livrinho bem mais curto do que o livro da empregada, né? Ele tem 230 páginas e é um arquivo que tu pode baixar gratuitamente pelo Kindle. Ele tá no preço de 0, eu vou deixar o link aqui para vocês também. E vocês então vão estar adentrando nesse terror, né, psicológico, nesse thriller psicológico, através da visão da Jessie Hunt. Existe a continuação, que agora eu não lembro os nomes dos livros, mas daí eu não segui na continuação da Jessie Hunt. Eu fui ler uma outra série do Black Pierce, que começa a partir do livro Sem Pistas. Eu vou colocar a fotinho dele aqui para vocês verem a capa, né?
E Sem Pistas, ele já é um mistério de outra detetive, que é a Riley Page. Gente, sério, foi aí que eu terminei de me apaixonar pela escrita e pelo estilo literário, né, desse autor. No Sem Pistas, eu tô virando a cabeça aqui pra poder ler pra vocês, tá? Deixa eu colocar o computador mais pra cá pra eu conseguir ler. Mulheres aparecem mortas nos arredores rurais de Virgínia, assassinadas de formas grotescas, e quando o FBI é chamado, eles ficam perplexos. Um assassino em série está à solta, seus atos são cada vez mais frequentes e eles sabem que há apenas uma agente boa o suficiente para resolver este caso, a agente especial Riley Page. Só que o que acontece? A Riley, nesse momento, ela está afastada do trabalho. Por quê? Porque na última investigação dela, ela se deu de cara com o assassino, né? E isso você vai entendendo um pouco mais ao decorrer do livro. Ela se deu de cara com o assassino e ela acaba virando uma vítima desse assassino. E a gente vai entendendo um pouco mais, né? Então, o livro, depois que ela aceita e é colocada nesse novo caso, a gente começa a entender um pouco o que aconteceu, né, no caso passado dela e o que isso leva a ela ainda estar achando que esse assassino... Porque, assim, o livro traz como se esse serial killer ela tivesse, ó, né? Então, o que acontece? A gente espera que sim, esse serial killer que acabou fazendo com que a Riley tivesse virado também uma vítima dele, tivesse, né? Mas ela acha que não. E ela fica com esse sentimento. Então, o desenrolar da história é muito bom, porque a gente começa a ver tudo que ela ainda não abre muito bem, ela fica em devaneios do que aconteceu no passado, do que tá acontecendo no futuro, às vezes ela mistura um pouco um serial killer, né, que é esse que agora eles estão atrás com o outro. Então a história ela vai trazendo um pouco de informação aqui, um pouco de informação ali, até a gente conseguir juntar todas as informações a respeito ali do que aconteceu com a Riley, né? Existe um serial killer que é o principal da história, que é desse momento, mas existe todo um passado da Riley a respeito realmente daquilo que aconteceu com ela no antigo caso. Então, assim, ele é um livro também, esse aqui, ele tem 250 páginas e, deixa eu ver aqui, ele está também saindo gratuitamente no Kindle. Não temos livro físico. Pode ser por isso que a gente não vê tanto hype a respeito ali desse autor. Talvez é um tipo de autor que faz muito mais livros para colocar lá no site da Amazon mesmo, né? No site da Kindle Unlimited. O segundo livro, então, que é da Riley Page também, né? É o Acorrentadas. Ai, gente, esse aqui eu amei. Amei, amei, amei. Eu achei, assim, que ele juntou muito mistério. Uma coisa também muito interessante sobre o autor, tu consegue se colocar lá dentro da história, porque ele traz tantas informações também acerca de onde eles estão, de como que é o local, que tu, claro, que não de uma maneira chata, né, porque tem livros que acabam focando tanto nisso que desfoca um pouco da história, mas não, é muito bem envolvido, é muito bem construída a história. E ele vai te ambientalizando no local que tu se coloca como se tu fosse ela, como se tu fosse a Riley. Então é uma obra também muito interessante. A maioria das pessoas teve 1.492 avaliações, deram 4,4 estrelas, 60% delas deu 5 estrelas. Eu também fui uma das que deu 5 estrelas, porque eu achei o livro muito bom. É uma obra-prima de thriller e mistério. O autor fez um trabalho magnífico no desenvolvimento das personagens, com um lado psicológico tão bem trabalhado que temos a sensação de estar dentro das suas mentes. Exatamente, gente. E assim, lembram que eu comentei com vocês no vídeo anterior sobre a empregada que eu adoro livros que trazem as duas visões. E aqui nós temos novamente isso. Nós temos a visão da Riley, que é a investigadora, né? Mas, em contrapartida, nós temos a visão do serial killer. Do porquê que ele tá fazendo aquilo. Então, assim, tu consegue entrar na cabeça dele e, gente,
é a mesma coisa que tu tá assistindo Criminal Minds. Quem gosta de Criminal Minds tem que ler esse tipo de livro. Vocês vão se sentir lá dentro, é como eu estava falando agora mesmo. O 100 Pistas também, ele é muito bom, mas o Acorrentadas eu gostei mais ainda, porque traz um pouco mais também da visão do assassino, né, do serial killer. Então a gente consegue ter muito mais essa visão do porquê que a pessoa tá fazendo. Claro, nada justifica, né, os meios não justificam os fins, mas a gente consegue entender um pouco mais e se colocar no lugar dele para entender realmente a cabeça dele, né? E eu acho que eu assistia muito Criminal Minds por isso. Eu assisto também o canal Não Minta Pra Mim. Também é um canal que me traz muito isso, né? A gente entender um pouco mais sobre o rito da mensagem, sobre o que a pessoa quer trazer realmente com aquilo que ela fala, com aquilo que ela faz, o porquê de muitas vezes as pessoas fazerem aquilo que elas fazem. Então foi um livro que me deu muito essa visão e eu curti muito. E, gente, ele não tá 100% gratuito, mas pasmem, ele tá saindo a R$3,90. É o preço que eu paguei também nele. Menos de R$4 num livro que é um livro que vai te trazer muitos sentimentos, muitas reviravoltas, então é algo que também que eu acho que vale a pena investir, tá? Ele é um e-book, né? Disponível na Amazon. Eu vou deixar também o link aqui pra vocês. Então, ele não tem livro físico, mas vale muito a pena. Se você tem Kindle ou se você gosta de ler no celular também, é uma grande oportunidade. Certo, gente? Então, era sobre esses livros que eu queria falar hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, inscrevam-se, curtam o vídeo. Não vai cair o dedinho de vocês, vocês vão estar me ajudando muito. E também comentem aqui embaixo se vocês já leram esse livro ou se vocês têm outros livros que vocês gostam desse estilo literário para estar trazendo aqui para nós. E a gente assim vai fazendo aqui um ambiente seguro e um ambiente bem legal acerca, né, do assunto literário sobre thrillers psicológicos. Espero que tenham gostado do vídeo mais uma vez. Um grande beijo e até mais!